Então aqui eu tenho um projeto elétrico, tá, de uma residência. E nesse projeto elétrico foi utilizado algumas nomenclaturas. Quando eu digo padronização de nomenclatura, é como eu estou mostrando aqui para vocês. Por exemplo, nos meus projetos, normalmente circuitos de tomada eu separo com uma sigla diferente do circuito de iluminação. Tá? Normalmente o circuito de iluminação eu separo somente com o número, mas eu poderia estar colocando também uma letra na frente. Tá? Poderia estar utilizando IL, tá? E o número do circuito 1, 2 e assim por diante. Então todos esses circuitos de iluminação ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Eu vou explicar mais para frente para vocês o porquê disso, tá? Por exemplo, também em circuito de tomada eu utilizo da seguinte forma. Tomada sempre começa com TO, tá? De tomada. E aí, 1, 2, 3 e assim por diante. Suponhamos que eu tenha 50 circuitos de tomada. Então, do mesmo quadro, certo? Então, TO2, assim por diante, no mesmo quadro, eu teria aquele nomenclatura de circuitos ali, tá? Para tomadas. Ar-condicionado. Aí eu utilizo AC de ar-condicionado, ar-condicionado 1, ar-condicionado 2 e assim por diante. Aqui também, por exemplo, chuveiros, eu utilizo o CH, tá? Então, se eu tenho 10 chuveiros ali, CH1, CH2, CH3, então cada circuito eu utilizo uma forma de descrição. Por que eu utilizo isso assim, Gustavo? Olha só. O que acontece? No circuito de iluminação, eu não quis colocar uma letra na frente, IL, por exemplo, porque no circuito de iluminação a gente já tem os retornos e assim por diante. Então, quanto mais letra você tem aqui na frente, quanto mais coisa você tem escrita, mais pode estar confundindo, né? A gente nomeia os circuitos de retorno de iluminação com letras A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Então, eu não tenho uma sigla de letra aqui na frente, tá? Para não confundir. Então, eu utilizei apenas os circuitos de 1 a infinito, 1 a 1000, 1 a tanto que você imaginar. Então, eu utilizei aqui até essa questão, tá bom? Então, por que eu utilizo dessas formas? Então, praticamente, se você pegar qualquer um dos meus projetos, você vai encontrar esse tipo de nomenclatura para circuitos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui depois um predial, e aí vocês vão entender um pouco melhor como que funciona. Uma das coisas que eu acho mais importante de ter esse tipo de nomenclatura, e você pode aplicar nos seus projetos e você vai ser muito bem sucedido, é o seguinte: onde você bate o olho na instalação, tu olha lá. Por exemplo, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no meu circuito. Eu bato o meu olho nesse trecho aqui, ó. Não tô vendo nada do meu projeto. Eu sei que esse é um circuito de tomada. Eu sei que esse também aqui, esses três circuitos aqui são circuitos de tomada. E eu sei que este circuito aqui é um circuito de iluminação. A mesma coisa para outro tipo de circuito. Vamos lá. Aqui, ó. Bati o olho nesta linha de chamada aqui, ó. Apenas nessa linha de chamada. Eu sei que aqui é um circuito de iluminação do retorno C. Eu sei que aqui é um circuito de tomada. E eu sei que aqui são três circuitos de ar-condicionado.